Perseguido, estou na área para trazer o planejamento dessa quinta-feira, onde teremos Brasileirão, né, com Santos e Vasco. Teremos também a Liga Europa, a Conference League e teremos a final entre Flamengo e Lanús, tá? Será que o Flamengo reencontra o bom futebol, o bom desempenho, vence? Será que o Flamengo vai ser campeão? Ou você acha que o Flamengo não vai conseguir ainda melhorar nessa fase do campeonato, nessa etapa, e vai perder esse título? Coloca aqui nos comentários, inclusive, a sua opinião, tá? Coloca a sua opinião aqui nos comentários, quem você acha que vai levantar essa taça da Recopa. Se vai ser o Flamengo ou se vai ser o Lanús. Eu sei que a galera que é flamenguista, assim como eu, sou flamenguista, vai colocar que vai ser o Mengão, mas eu sei também que o Zante vai estar torcendo contra, e normal, tá tudo certo. Aqui eu vou fazer o planejamento de forma totalmente imparcial, inclusive falando do Flamengo, como eu sempre faço para vocês, tá? Tô gravando esse vídeo, galera, na terça-feira, tô gravando bem antes. Geralmente eu gravo o vídeo das análises do planejamento sempre um dia antes, né? Então, tipo, jogos da quinta aqui, eu sempre gravo na quarta, mas eu tô gravando dessa vez na terça-feira. Porque assim como no final de semana, né, os jogos do sábado e domingo eu sempre gravo na sexta, nessa terça e quarta é Champions League, Brasileirão, então, cara, eu não vou ter tempo de estar analisando, parando para gravar vídeo para vocês, né? Meu planejamento já está feito, inclusive, da quinta, então eu já resolvi gravar e deixar tudo prontinho aqui. Vou pedir até para soltar antes, para liberar esse vídeo para você. Um favor que você vai me fazer agora, só para não esquecer, é que já curte logo o vídeo, tá? Já curte o vídeo agora, para o YouTube entregar para mais pessoas, pô. Eu sei que esse planejamento vem ajudando muita gente, eu não tenho dúvida que vai ajudar mais e mais pessoas se a gente conseguir atingir, né? E fazer com que as apostas para essas pessoas, assim como é para mim, assim como tem sido para você, seja algo que traga dinheiro, coloque dinheiro no seu bolso, e não você fique dando dinheiro para as casas de aposta, tá? Com bingo, com maluquice. Aqui a gente sabe que o planejamento e que a análise é realmente pé no chão, aquilo que dá para fazer no pré-jogo, aquilo que eu levo para o ao vivo, eu tento mostrar para vocês a maneira correta de se apostar na minha visão, né? Aquilo que dá certo para mim é o que eu compartilho para vocês aqui, beleza? Vamos lá, vou começar com os super favoritos do dia. Nós temos 3 deles. O primeiro é o Al-Ahly, né, que vai enfrentar o Al-Riyadh. Aí é bem favorito, obviamente. Eles estão na briga pelo título, né? Eu estou gravando esse vídeo, eles venceram o seu jogo, mas o Al-Nassr e o Al-Hilal ainda vão jogar. E ele foi para 56 pontos, então o Al-Nassr e o Al-Hilal devem ganhar para poder voltar para essa liderança, né? E são bem favoritos contra os adversários que irão enfrentar. O Al-Hilal vai enfrentar um adversário um pouco mais difícil, né, que é o Al-Ta'un nessa rodada, mas tem tudo para vencer também. Mas o Al-Ahly está na briga pelo título e vai enfrentar um adversário extremamente frágil, defensivamente, que tem uma média de 2 gols sofridos por jogo. Então a tendência é uma vitória do Al-Ahly, tá? Nesse momento não tem odds para o Al-Ahly, mas é sempre bom, obviamente, estar de olho na vitória deles. É sempre um super favorito. Todos eles, né? Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahly, o próprio Al-Qadsiya, quando enfrenta equipes da parte de baixo da tabela, eles sempre são bem favoritos, super favoritos para vencer os seus jogos, beleza? E os outros 2 super favoritos que eu listei é na Conference League. O Crystal Palace vai enfrentar o Mostar, eles empataram o primeiro jogo por 1-1. O Crystal Palace foi muito superior, mas saiu na frente, né? Mas relaxou muito e acabou tomando empate em casa. Vai com o time titular completo em busca dessa vitória e tem tudo para poder ganhar, até com a margem de 2 gols. Então o Crystal Palace, o handicap -1 é uma boa, o Crystal Palace para marcar 2 gols, então é algo que eu gosto bastante. E o outro favorito que eu gosto é o AZ contra esse Noah. O AZ também foi muito bem jogando fora de casa, mas acabou sendo derrotado. Mas em casa, por tudo que vem fazendo na Holanda, o retrospecto recente também é muito positivo. Dentro de casa tem marcado muitos gols e eu acredito que aqui tem tudo para vencer e se classificar. Como perdeu o primeiro jogo, a tendência é ir para cima, né? O Noah jogando totalmente fechado, tentando segurar o 1-0 ou até perder por um gol para levar o jogo para os pênaltis, que é a maior probabilidade deles avançarem, mas o AZ acaba sendo bem favorito aqui para sair com essa vitória. O mercado de escanteios favorável para o AZ também é uma boa. E o Noah fora de casa não costuma atuar tão bem, inclusive na própria Conference, né? Eles perderam para o Sigma em casa por 2-1. Aí teve o jogo contra o Aberdeen fora de casa, acabou empatando 1-1.
Teve o jogo contra o Legia, em casa acabou vencendo, quando o Dinamo Kiev perdeu por 2-0, e agora contra o AZ, eu acredito que também irá ser derrotado. Para mim é um super favorito e está com uma boa odds. O Ferencváros vai enfrentar o Ludogorets. Eles são favoritos em casa. Eles tiveram uma das melhores, né, ali, campanhas, acabou não se classificando entre os 8 por conta da última rodada, mas praticamente todo o tempo ficou ali no G8, e aí na última rodada acabou saindo desse G8. Foram 4 vitórias na fase de liga, 3 empates e apenas uma derrota. Eles só tiveram uma derrota. O Ludogorets perdeu 4 jogos na fase de liga, né? Então a diferença dos dois na fase de liga foi muito grande. E o Ludogorets, tanto aqui na Liga, na Liga Europa, quanto também no seu próprio campeonato da Bulgária, é um time que toma muitos gols. Inclusive, eles vêm de derrota por 2-1 contra um adversário do Botev. É um adversário muito frágil. Inclusive, eu lucrei muito nesse jogo no mercado de escanteios, né? Eu peguei o Reis Cantos do Ludogorets, Reis 5 cantos do Ludogorets e também o canto limite. E acabei me dando bem, né? Eu lucrei bastante nesse jogo, foram 2 greens pelo campeonato da Bulgária. Aqui o Ferencváros acaba sendo favorito. Eu, particularmente, vou atuar no pré-jogo em uma dupla com o empate anula Ferencváros, tá? Eu gosto do empate anula nesse confronto aqui, mas no pré-jogo. Então, se você for trabalhar pré-jogo, eu recomendo proteger em caso de empate. No ao vivo, eu também estarei assistindo esse jogo, acompanhando esse jogo, e estarei de olho na possível vitória do Ferencváros. Se tiver aquele amasso, realmente, percebendo que está próximo do gol, eu provavelmente vou entrar também na vitória deles. É um time que é defensivamente muito forte, tá? E a derrota foi uma derrota por 2-1, então tem totais condições de reverter esse placar o Ferencváros, que se mostrou na fase de liga ser um time bem melhor do que o Ludogorets, principalmente defensivamente. Como eu falei, eles só tinham perdido um jogo na fase de liga, beleza? Teve muitos empates, mas perdeu só um jogo. Outro jogo que eu também estarei de olho, que esse jogo eu não fiz absolutamente nada no pré-jogo, vou deixar para ao vivo, é o Bolonha contra o Brem. O Bolonha venceu o primeiro jogo por 1-0, vem com uma boa vantagem aqui. Eles se enfrentaram também na fase de liga, né? Foi um jogo 0-0 na casa do Bolonha. Então eu estarei, mas o Bolonha teve jogador expulso, tá? Nesse jogo contra o Brem, nesse 0-0. O Bolonha é um time melhor do que o Brem, sem sombra de dúvidas. Mas já está com a vantagem. Então é um jogo que eu vou levar para ao vivo, porque o cenário que eu vejo é que em algum momento o Brem vai precisar se expor e o Bolonha vai explorar o contra-ataque. E pelo que eu acompanho o Bolonha no campeonato italiano, eles conseguem explorar muito bem esses contra-ataques. Então é justamente nisso que eu vou estar de olho, nesses contra-ataques do Bolonha, em poder marcar gols, né? A odds de vitória dele está ruim e também não vale a pena pelo fato de já ter vencido o primeiro jogo, né? Quem tem que correr muito mais atrás é o Brem. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, mas de olho nessa possível vitória do Bolonha, caso a equipe adversária esteja dando muitos espaços para o contra-ataque, que eu acredito que é o que vai acontecer. Jogos favoráveis para gols, né? Eu vejo aqui um jogo muito bom para gols entre o Celta de Vigo e o PAOK. Outra aposta também que eu gosto é do Celta de Vigo com empate, tá? O Celta de Vigo conseguiu ganhar na Grécia por 2-1. Em casa, acaba sendo bem favorito para se classificar, obviamente. Para isso só precisa do empate. O PAOK vai precisar se expor bastante. E no jogo de ida, o Celta de Vigo venceu do PAOK justamente explorando os contra-ataques, né? É um time que quando segue esses contra-ataques acaba deixando um espaço muito grande. O Celta de Vigo soube aproveitar isso. Os jogos do Celta de Vigo têm sido jogos bons para gols, assim como os jogos do PAOK na Liga, né, na Europa League, Liga Europa. Então também vejo uma tendência para gols pela exposição que o PAOK terá que fazer. O mercado de gols, o mais de 1,5 é uma boa. Eu vou ficar de olho no ao vivo, né? Vai depender muito do comportamento do Celta de Vigo. O do PAOK eu já sei o que eu vou esperar dele. Mas o Celta de Vigo com empate também é uma boa aqui, tá? E outros 2 jogos que eu não gostei da odds, tá, de gols, que eu também vou estar de olho no ao vivo, o Stuttgart contra o Celtic. O Celtic tomou uma goleada, né? Eu não sei se o Stuttgart vai com o time titular ou não, deve ir com o time titular. O Celtic vai ter que ir com tudo para cima, né, pro tudo ou nada, vai dar contra-ataque, vai ficar aquele jogo aberto. E a tendência aqui de Fenerbahçe e Forest também, né? O Fenerbahçe, que até vacilou agora na segunda-feira, acabou sofrendo um empate no último lance, poderia igualar o número de pontos do Galatasaray, acabou vacilando, né? Agora está 2 pontos atrás ainda. E o Forest fez 3-0, né, velho? Então
Fenerbahçe vai ter que se expor, Forest vai ter contra-ataque. Também acredito que vai ser um jogo bem aberto e favorável demais para gols. Pode ser que o Forest até poupe alguns jogadores aqui. Acho difícil, mas pode ser. Ambos os times também vou ficar de olho no ao vivo no mercado de gols. Vai depender muito da postura dos times. O Santos contra o Vasco. Esse jogo é um jogo muito bom para se apostar no pré-jogo mesmo, tá? O Santos, a gente sabe dos problemas defensivos, né? Os cruzamentos na área do Santos é praticamente perigo do adversário. E o que a gente vê, o Vasco, com o Diniz pelo menos, era muitos cruzamentos. Agora o Vasco, obviamente, está sem o Diniz, está sem o Coutinho e perdeu o Ryan e o Verratti, né? O Vasco, a gente não sabe o que será o Vasco daqui para frente. Tá negociando com o Renato Gaúcho, até o momento que eu estou gravando esse vídeo na terça-feira não fechou nada, mas também não deve estrear para esse jogo, né? Deve ir com o time, com o treinador interino mesmo. O que eu sei são dois times que, pelo menos o Vasco com o Diniz, era um time muito agressivo, era um time que jogava com as linhas altas. O Santos também, ele tenta ser agressivo, até porque a característica dos jogadores, principalmente do meio para frente, é uma característica bem ofensiva. E são dois times que têm problemas seríssimos defensivamente. Diante disso tudo, né, o que eu olho para esse jogo é realmente um jogo muito bom para gols. O mais de 2.0, o gols asiáticos 2.0, né, gols asiáticos 2.0, onde se sair 2 gols é reembolso, se sair 3 gols é green, tá pagando muito bem, tá pagando quase 1,60 e é uma odds que eu gosto aqui, tá? Eu acredito que vai ser um jogo muito bom para gols e no ao vivo eu também vou estar de olho, inclusive no ambos marcam. E por fim, vai ter o jogo do Estrela Vermelha, por fim não, que ainda tem Flamengo e Lanús. Vai ter o jogo do Estrela Vermelha contra o Lille. Esse também é um jogo que eu acredito que tem uma tendência de ser muito bom para gols, porque o Lille acabou perdendo em casa por 1-0 e aqui vai para tudo ou nada, né? Então eu acredito que pela necessidade de vitória do Lille, vai ficar um jogo de muita trocação mesmo. Esse jogo eu não fiz nada no pré-jogo, eu vou levar pro ao vivo, tá? Para o ao vivo, porque no último jogo teve muitas chances de gol, mas acabou saindo só um gol. Então esse jogo eu resolvi levar para o ao vivo e a gente tem que ter muito cuidado na Liga Europa com isso. Se o jogo estiver muito aberto, eu vou entrar no mais de 1,5. Se o Estrela Vermelha fizer um gol no primeiro tempo, a tendência é que depois desse gol aumente as chances de sair mais gols na partida. Então eu vou estar ligado. Se o Estrela Vermelha fazer um gol no primeiro tempo, eu vou estar ligado no mais de 1,5, no mais de 2,5. Eu vou estar ligado em gols porque o Lille vai se lançar para o tudo ou nada e vai dar os contra-ataques para o Estrela Vermelha, tá? Você percebe que aqui nesses jogos da Liga Europa principalmente, eu não estou nem mostrando tanto as estatísticas para vocês dos times jogando em casa, dos times jogando fora. Porque é jogo de mata-mata, então não adianta a gente avaliar os números dos times jogando em casa na sua Liga Nacional, quando aqui se trata do mata-mata. Mata-mata muda muito a postura, então vai muito do imaginar cenários, né? Então, por exemplo, eu sei que o Lille está atrás do placar, eu sei que o Lille precisa fazer gols. Se o Lille tomar mais um gol, ou seja, vai ficar 2-0 no agregado, o Lille vai com tudo, porque ele não tem nada a perder. Então isso torna o jogo muito mais favorável para gols, porque vai ficar um jogo de ataque e contra-ataque, ele vai ceder espaços, né? Então mata-mata vai muito além das estatísticas, é você imaginar realmente esses cenários. Tome muito cuidado com a Liga Europa, tá? Com a Conference League. O melhor da Liga Europa Conference League é você apostar realmente no ao vivo, porque são times medianos, então tome muito cuidado, tá? No caso do Santos e Vasco, a gente tem pouco número para extrair, estatística para extrair do Brasileirão, porque começou agora, né? O que a gente tem é o Santos baseado ali no Carioca e um pouco do Brasileirão, e o Vasco também. Então é nisso que a gente pode utilizar, mas principalmente da maneira que os dois times jogam, ok? Agora falando de Flamengo e Lanús. Cara, também é um jogo muito difícil aqui para apostar, tá? Não é um jogo fácil para apostar. Primeiro, resultado. O Flamengo está pagando 1,38 na vitória do Flamengo. Nesse momento, não é confiável essa odds 1,38 do Flamengo. Não é bom apostar nessa odds do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não vem tendo um bom desempenho em seus jogos. Na Argentina mesmo foi um dos piores desempenhos do Flamengo que eu vi ultimamente, tá? Com o Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz. Foi muito mal o Flamengo, muito mal mesmo. Não conseguiu criar absolutamente nada. Teve só uma chance criada para gol, né? E defensivamente foi um time que vem cometendo falhas, que vem sofrendo muitos gols. São poucos jogos
que o Flamengo não sofreu gol. Se eu não me engano, só foi contra o Vasco e contra agora o Madureira pelo Carioca. Então, essa vitória do Flamengo, por mais que eu acredite que o Flamengo vence esse jogo, eu não recomendo porque não é uma odds boa. Tá pagando 1,38. O Flamengo ser campeão é muito arriscado. Só que o flamenguista realmente vai apostar nessa odds. Eu, particularmente, eu vou colocar um dinheirinho, uma laminha lá para classificar para o Flamengo ser campeão, como eu faço em todos os campeonatos. Tá pagando 1,57 para o Flamengo ser campeão. Mas eu não vou recomendar isso aqui para você porque é arriscado realmente, tá? E eu vou colocar só o troco do pão. Mas o que é que a gente pode extrair aqui desse jogo e que eu vejo que é uma boa aposta no Flamengo e Lanús? O Lanús provavelmente deve ficar com o bumbum lá atrás, né? O Lanús vai baixar o bloco, vai jogar defendendo, vai querer parar o jogo o tempo todo. Esse deve ser o Lanús. Consequentemente, o Flamengo vai ter a posse e deve agredir muito mais o Lanús. Agredir muito pelas laterais, cruzando bola na área, finalizando bastante de fora na área, porque o Lanús vai estar totalmente fechado. E é difícil você entrar numa defesa em um time que está completamente fechado. Esse é o cenário que nós temos. Com isso, como eu falei, muitos cruzamentos e muitas finalizações fora da área. Isso aumenta com que as chances de acontecer escanteios e aumenta as chances também de acontecer, obviamente, chutes ao gol, tá? Então, o que é que eu vejo aqui de bom para esse confronto? Para o Flamengo, dar 6 chutes no gol, ou seja, o Flamengo mais de 5,5 finalizações ao gol, eu vejo como uma boa, justamente porque vai explorar muito as finalizações fora da área. Para mim é uma boa opção. Para o Flamengo marcar um gol, para fazer um gol só, também é uma boa. Eu gosto dessa opção, tá? Inclusive foi uma dupla que eu fiz e que eu recomendo para você, tá pagando mais de 1,50. E o mercado de escanteios, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não abriu na Bet365, o mercado de escanteios. Mas dependendo da odds que abrir o mercado de escanteios, eu também estarei explorando o mercado de escanteios do Flamengo. Mas vai depender muito da odds que abrir. Para mim, o mercado de escanteios e chute ao gol são os mercados mais seguros e melhores para apostar aqui, tá? Resultado, gols, cara, campeão, eu não recomendo nada disso porque é arriscado. O Flamengo no momento não tá jogando bem. Pode ser que nesse jogo a gente veja o Flamengo jogando muito bem. E aí, cara, se a gente tá assistindo o jogo e vê que o Flamengo tá muito bem, tá criando grandes chances, né? E a gente vê que tá próximo do gol, a gente espera essa odd subir 1,38 e aproveita a vitória do Flamengo. Mas no pré-jogo, não vale a pena. O Flamengo não tá correspondendo para isso, tá? Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pra cima.